Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém? Que você tenha um excelente dia, um excelente sábado na presença do Pai, né? E eu estou passando aqui para mais um Edificando Vidas. Eu tenho certeza absoluta que assim como a minha vida foi edificada, a sua também será. Preste atenção, se você não puder assistir agora, você assiste mais tarde, mas não deixa de ver, porque é de suma importância o que eu vou lhe falar. E hoje eu venho trazer uma palavra para você e eu gostaria de falar sobre desânimo. E a nossa mensagem tema é: não se entregue ao desânimo. Amém? No livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 29, diz: o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que fazem mal. O mesmo caminho abençoa e destrói vidas também. Por quê? Porque se você é reto, você vai fazer o que é certo. Se você é mal, você vai fazer o que é mal. Aqui nós não podemos misturar o que é de Deus, o que não presta no caminho de Deus. No Salmo 37, versículo 23, diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Olha que bênção! Isso quando a conduta do homem e da mulher agrada a Deus. Vamos orar para que o Senhor abra nossa mente nesta hora, para nós poder entender o que há por trás deste mistério. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença. Pai amado, não é mais uma palavra, não é mais uma oportunidade, não é só mais um dia. Senhor, nesta manhã eu quero dizer para o Senhor que nós podemos sentir saudade de um parente que já se foi, podemos sentir saudade de um amigo, saudades de um parente, porém não podemos sentir saudades do Senhor, porque se sentirmos saudades do Senhor, isto prova que estamos longe do Senhor, que estamos afastados do Senhor. Senhor, que seja neste dia de hoje uma palavra de edificação, uma palavra de bênção, uma palavra de glória, uma palavra pela qual, apesar da distância, nós possamos ser edificados em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, que você possa entender o que o Senhor quer falar conosco. E nós vamos pedir ao Senhor nesta manhã que Ele nos mande uma unção, uma porção, para nos levantar, para acalmar o nosso coração. Quantos corações se encontram aflitos neste momento? Quantas pessoas estão aflitas com os acontecimentos? Quantas pessoas estão aflitas com tudo que está acontecendo? Aí a nossa jornada, ela se torna um peso, mas ela não pode se tornar um peso, porque nesta passagem que nós lemos, que foi lida, fala de um caminho que prospera o homem, um caminho que também, se você for mal, pode te destruir. E muitos estão brincando de ser cristão, e nós não podemos brincar de ser cristão, não podemos fingir, porque o evangelho significa boas notícias, mas evangelho não é para quem gosta do evangelho. Eu gosto do evangelho, não. Evangelho é para quem quer casar, é casamento, casar com o Senhor Jesus, porque nós, igreja, somos a noiva de Cristo, e Ele é o noivo, e nós sabemos que é muito difícil se manter no caminho do Senhor, por causa de uma praga chamada desânimo. Essa praga de desânimo, ela tem corroído, ela tem destruído família, ela tem destruído lares, ela tem destruído ministério, ela tem destruído sonhos. E uma das armas mais poderosas que Satanás tem em mãos, uma arma eficaz para nos arrancar da presença de Deus, é o tal do desânimo, meus irmãos.
Então, que nós possamos estar no caminho, não à beira do caminho. Nós temos que estar no caminho. E eu tenho ideia, ao ler isso em Provérbios 10 e 29 e em Salmos 37, 23. Eu imagino e tenho plena convicção, se nós ficarmos no caminho, basta estar no caminho. Por quê? Porque se você estiver fora do caminho, nada acontece, mas se você estiver no caminho, ainda que você caia, não ficará prostrado, porque o Senhor vai te levantar. O Senhor vai te dar vitória e nós seremos mais que vencedores. O desânimo, ele quer te parar a todo custo, ele quer tirar o cristão da presença do Senhor. E eu vou te falar uma coisa, o desânimo, ele não chega de repente, cheguei, não. Ele vai chegando sorrateiramente. Ele vai chegando de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. Hoje você desanima com as coisas da casa. Amanhã você desanima que você não consegue comprar nada. Amanhã você desanima que o aluguel está atrasado. Depois você desanima com uma enfermidade que não sara, que vai e volta. Depois você desanima com a igreja, com os irmãos da igreja, desanima com o seu pastor, desanima com o ministério. E aí começa a entrar o desânimo, entrar. Aí ele vai ocupando a maior parte do teu coração. E nós, nesta terra, estamos de passagem, estamos de viagem. Ora nós estamos aqui, passa o temporal, nós se levanta e vai para cá. Só que o diabo, desculpa, ele fica nos observando para ver como é que tá as estações da nossa vida. Aí, de repente, você olha para o lado e você vê um ímpio, uma pessoa incrédula, uma pessoa que não serve a Deus, e essa pessoa, você vê ela prosperar, você vê ela comprar o que quer, ela compra o carro do ano, a casa dela é uma maravilha. Aí a praga do desânimo vem e fala para você, olha aí, tá vendo seu vizinho lá? Tem tudo, não ora, não jejua, não tem compromisso com Deus, não ajuda a obra de Deus. E você aí, orando o tempo todo, indo para a igreja direto, escola dominical, ajudando a igreja em tudo que ela pede, e você não sai do lugar. Isso é o próprio Satanás querendo enterrar os nossos sonhos, querendo fazer você entender que não vale a pena servir a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus, ele também foi tentado no deserto. E Satanás tentou usar essa arma do desânimo, chegando para ele, falando assim, mostrando o que era de Deus. E falando para Jesus, olha, tá vendo tudo isso aqui? Levou ele lá no pináculo do templo. Tá vendo isso aqui? Eu te dou se você se prostrar aos meus pés. Porque Satanás queria ter o reino, queria ter o domínio de tudo. Aí Jesus disse para ele, olha Satanás, afasta-se de mim, porque somente a teu Deus adorará e somente a ele prestarás a verdadeira adoração. Aí ele chega de novo, viu que Jesus estava com fome. Aí ele disse assim, viu? Se és Cristo, Filho de Deus, aproveita, pega essas pedras, transforma em pão e mata a tua fome. Aí Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás sabia que se Jesus quisesse, ele podia transformar. Mas havia necessidade de se cumprir as escrituras e não era tempo. Não era tempo de Jesus fazer o que Satanás queria, porque é um tempo determinado para todas as coisas. Então aprenda a esperar o seu tempo. Quem sabe você está orando pelo marido, pelos filhos, pela família e ninguém é salvo. Calma, tem o tempo. Deus está trabalhando na minha e na tua vida primeiro e depois ele vai nos entregar a nossa bênção. Porque uma bênção entregada fora do tempo, você pode desperdiçar ela. Ela pode não ser boa. Por isso que Eclesiastes fala, Eclesiastes 1, que há um tempo determinado para todas as coisas embaixo do sol. Quem sabe ainda não chegou a hora de você ser curado. Quem sabe não chegou a hora de Deus abrir a porta.
Quem sabe não chegou a hora de Deus salvar os teus entes queridos? Calma, calma. Deus não chega adiantado e ele não chega atrasado e ele não se esquece das promessas dele. Aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir. Vejam o exemplo do filho pródigo. Conta-se uma parábola lá no livro de Lucas, capítulo 15, do 11 ao 32, que havia um homem que tinha 2 filhos. E de repente o filho mais novo, sabendo que ele era herdeiro de uma fortuna gigantesca, mas ele quis antecipar a bênção. Ele pediu a herança do pai. E herança você só recebe quando seu pai e sua mãe morrem. Mas o pai estava vivo e ele disse: pai, eu quero a minha parte da herança, eu quero sair por aí, eu quero gozar da minha vida. Aí o pai pegou a parte dele e deu para ele. Ele catou tudo aquilo com alegria, saiu, foi para o mundo. Torrou com as meretrizes, com as prostitutas, com as festas, acabou com o dinheiro dele. Só que quando o dinheiro dele acabou, entrou uma grande fome naquele país. E ele não tinha mais sustento, ele não tinha mais dinheiro. E aí ele foi procurar um emprego e alguém empregou ele num lugar para cuidar de porcos. E ele diz a palavra de Deus que ele desejou comer as bolotas do porco. Por quê? Quebrou a cara, não ouviu o pai. Filho que não ouve pai, não ouve mãe, não aceita conselho, vai quebrar a cara. E aí a palavra de Deus vai dizer que quando ele deseja comer as bolotas, ele cai em si. Ele disse: puxa vida, o meu pai, lá na casa do meu pai, eu não passava fome. Eu acho que eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou me levantar, vou lá e vou pedir para o meu pai me fazer de mim como um dos seus trabalhadores, para que eu não venha morrer de fome. E aí nós vemos que aquele pai todos os dias ia para a porta olhar: será que o meu filho está voltando? Porque aquele pai tinha certeza que o filho ia voltar. Eu quero dizer uma coisa para você: se o teu filho saiu do caminho do Senhor, tenha certeza, ele vai voltar. Por quê? Porque lá ele vai quebrar a cara e ele vai ver que o seu conselho era bom e ele vai sentir desejo de voltar para a casa do Pai, para a sua casa e para a casa de Deus. E nós vemos que um dia ele se levantou e foi ter com o pai, só que o pai estava lá na porta. Quando o pai viu ele, o pai abriu os braços assim para receber o filho. Porque o pai, ele ama e o nosso Deus te ama. Quem sabe você se afastou por alguns momentos, mas o pai está de braços abertos aguardando você. E quando agora ele se aproxima, o pai chama os empregados e fala: pega a roupa limpa, sandália, traga-me um anel para eu botar no dedo. O pai trocou as vestes de tristeza, as vestes de imundícia, por uma veste nova. Calçou os pés dele novamente com a sandália, a preparação do evangelho. Colocou no dedo dele um anel que simboliza autoridade. O pai devolveu tudo para ele porque era dele. Presta atenção. Aquilo que Deus te prometeu é seu. Ninguém toma, não serve para ninguém. E Deus ainda te devolve o anel, a autoridade que ele te deu quando ele te chamou, quando ele te escolheu, quando ele te capacitou. Quem sabe seu ministério está emperrado. Quem sabe você olha para o lado e vê uma pessoa totalmente desconcertada, sem raiz fundamentada, e lá na frente do trabalho, muitas das vezes, enganando, ofendendo o pastor, ofendendo a igreja, mas se mantém no cargo e fica alegre. Eu faço o que eu quero e eu estou me mantendo no cargo. Enquanto aquela outra que se diz fazer, tá lá, não faz nada. Mas eu quero dizer uma coisa, que há um tempo para tudo. Vai chegar um momento que Deus vai tirar você, vai puxar você e vai dizer: olha, a minha glória a outro não darei. Quantas pessoas dentro de igreja, dentro de ministério, desonrando o pastor, subindo na tribuna de qualquer maneira, servindo ceia. É muito sério, irmão Júnior, que você está falando, mas eu estou falando o que eu tenho presenciado por mundo afora. E não é uma, não é duas, são várias pessoas. Então não se preocupe, porque quando chegar o momento de Deus te exaltar, Deus vai te vestir de vestes novas, vai tirar a veste de tristeza, a veste de vergonha. Ele diz: em lugar de vergonha te darei dupla honra. Apenas ore,
Não saia do caminho. Os passos de um homem justo, de uma mulher justa, são confiados pelo Senhor e confirmados pelo Senhor. E aí o pai disse, olha, mata o melhor bezerro, vamos fazer uma festa. Aí o filho mais velho disse, pai, esse aí saiu, torrou a sua fortuna e você vai matar bezerro gordo, vai fazer festa. Eu nunca saí da tua presença, eu tô aqui e o Senhor não me deu nem um bezerro para me comemorar com meus amigos. Aí o pai disse, filho, tudo que eu tenho é teu. O que ele quis dizer, você não usou porque não quis, você é filho. Você é meu herdeiro, o que você quiser fazer, você faz. Mas esse seu irmão estava morto e reviveu. Por quê? Porque ele morreu espiritualmente, agora se arrependeu e voltou. E estava desaparecido e foi encontrado. E nós vemos também que nós temos que aguardar o tempo de Deus. Às vezes Deus faz uma promessa hoje, a gente quer para hoje. Samuel foi ungir a Davi como rei, e ele ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Davi estava lá no pasto. E ele ungiu Davi como rei. Quem sabe Davi podia pensar assim, agora eu sou rei, agora eu não vou mais para o campo, eu vou ficar em casa, porque agora eu sou rei. Só que nós vemos aqui que ele teve que esperar 18 anos para assumir o ministério. Mas quando Samuel ungiu e foi embora, Davi voltou para o campo. O que você quer dizer, irmã Júnior? Eu quero dizer que você vai na igreja, Deus usa o servo, te faz uma promessa, que hoje Deus vai transformar a tua família. Aí você entra dentro de casa, tá tudo igual. Que Deus vai abrir a porta, você olha lá, tá tudo igual. Por quê? Porque você voltou para a sua realidade. Mas você não tá tendo esperança naquilo que foi falado. Você quer que resolva hoje. E não é assim, não é resolvido hoje. Porque daí vai ser como uma criança. Ela esperneia que ela quer uma bicicleta, ela chora, o pai dá. O pai deu, ela parou de chorar. Não pare de orar, não pare de clamar, não pare de buscar. Porque Deus tem o melhor preparado para nós. E esse maldito desânimo, ele está tentando derrubar a igreja viva do Senhor. Ele está tentando te destruir. E eu quero dizer para você que para todo processo difícil, existe um grande propósito de Deus. Deus levanta aí pessoas. Deus levanta pessoas para te ajudar. Deus levanta pessoas. Se nós for olhar para o livro de Jó, a palavra diz que Jó perdeu tudo que tinha, mas entendeu o processo de Deus. A mulher dele falou, amaldiçoa, Jó, esse teu Deus e morre. Ele disse, tu fala como uma louca. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. E Jó teve tudo restituído como promessa de Deus. Aí lá em Jó 42:1 fala, bem sei eu, Senhor, que tudo pode, e que nenhum dos teus pensamentos poderá ser impedido. Então eu passo neste sábado, nesta manhã, para alertar você. Pare de murmurar, aguarde no Senhor, continua no caminho, continua orando, porque os passos de um homem justo, eles são confirmados pelo Senhor. E aí nós vemos, deixa eu só dar uma voltadinha aqui, que nós vemos aqui no Salmo de número 37, que os passos do homem justo são confirmados pelo Senhor, e nós vemos também lá em Provérbios, o caminho do Senhor é fortaleza para os retos. Você é reto, ele te fortalece, mas para os maus é ruína. Então eu te convido neste dia a se colocar na presença de Deus como um verdadeiro guerreiro e aceitar o que está acontecendo. Quando você entender o processo, que Deus faz como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Irmã Júnia, mas Deus não está vendo o que está acontecendo nas igrejas, tudo assim, assim, assim? Não, Ele está vendo. Ele está lá, ó, só observando. Só observando. Mas vai chegar uma hora que Ele vai pegar o cetro e Ele vai decidir. E quando Deus decide, ninguém pode impedir. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? E ainda diz, a mão do Senhor está estendida. Quem, pois, a invalidará? Quem, pois, fará voltar atrás? Então, que você receba esta palavra neste dia. Pare de murmurar.
Porque o maldito da praga do desânimo, ela usa pessoas, ela usa parentes, ela usa gente dentro de casa, ela usa o povo dentro da igreja para te magoar, para te ofender. Por quê? Porque Satanás sabe a quem ele pode tocar para ofender, para tirar você. Porque daí ele tirando você do reino, tirando você de tudo, ele vai impedir que a obra de Deus seja feita com êxodo. Aí você vê alguém lá fazendo a obra de qualquer maneira, sobe monte, desce monte, ora, jejua, faz isso, faz aquilo, mas não tem raiz fundamentada, não é verdadeiro, é falso. A palavra de Deus diz que, se possível, o diabo enganaria até os escolhidos. E o que tem de escolhido sendo enganado, meu irmão, não está escrito. Então, vigia na terra. Vigia na terra, porque ainda existe boca de remanescentes que Deus traz e Deus manda transmitir. Irmã, você fica falando essas coisas? Eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade, estou mostrando o que Deus está me mostrando. Que às vezes você olha, como que pode uma coisa dessa? Como que pode uma... Pode. Sabe por que pode? Porque no momento exato Deus vai cobrar dos verdadeiros culpados. E ai daquele por quem vier o escândalo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?